Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neuro. E hoje nós vamos falar sobre um filme que também ninguém pediu. Eu acho que 2 pessoas pediram em todo o período do canal, 3 no máximo. Mas o nome do filme é Psicopata Americano. Ele faz parte da trilogia involuntária de homens frustrados com a sua rotina que recorrem de alguma maneira à violência. O primeiro é o Clube da Luta, que a gente já falou sobre ele. O segundo agora é o Psicopata Americano, que a gente vai falar hoje. E o terceiro é o Dia de Fúria, que passava muito no Cine Espetacular, eu lembro, no SBT. Que a gente também vai falar nele, inclusive, nesse mês. O filme Psicopata Americano, ele é uma sátira. Ele é uma sátira à cultura dos yuppies. E se você é como eu e se perguntou o que caralhos é yuppies, eu também não sabia, mas eu fui pesquisar e eu achei bem interessante. Eu acho que depois que você conhece a cultura yuppie, esse filme faz muito mais sentido. Os yuppies foram criados na década de 80, eles foram desenvolvidos como uma contracultura à cultura dos hippies. Jovens ricos de maioria masculina na década de 80, que eram ricos de maioria masculina, na verdade, basicamente masculinos. Os yuppies são masculinos porque a década de 80 era bem machista, né? A mulher ainda estava entrando nas carreiras nos cargos mais altos corporativos. Então era a maioria masculina, extremamente vaidosos, cuidados com skincare, bronzeamento, focados em roupas de marca, eles usavam muita marca, muito produto caro, muito relógio caro, carro, todas as ostentações que o dinheiro pode trazer. Eles também são extremamente individualistas, então o foco deles é acumular dinheiro acima de tudo, acumular todo o dinheiro, colocar ele em primeiro lugar. 2 filmes que falam sobre os yuppies de maneira mais glamourizada, tem um filme chamado Wall Street, que é com Michael Douglas. Ele tem uma frase que é muito clássica desse período, que ele fala ganância é bom, que meio que virou também um mantra dos yuppies, e o mais recente, que é o Lobo de Wall Street, que também conta a história de um cara que fazia qualquer coisa para ter dinheiro, gastava tudo em cocaína e prostituta. Se você quer entender a cultura yuppie, esses 2 filmes, eles mostram uma versão glamourizada. A versão do Psicopata Americano é uma versão satirizada, então ela é exagerada, e ela quer explicar várias coisas sobre essa cultura. Um negócio que eu achei interessante foi a quantidade de paralelos que eu achei a uma cultura específica que nós estamos vivendo atualmente, que é uma cultura que eu conheço bem, e a gente já vai conversar mais sobre isso. O filme começa com o nosso protagonista, o Patrick Bateman, que é vivido pelo Batman, que é vivido pelo Christian Bale, que, a propósito, é outro psicopatinha, né? Porque ele segue o método de atuação, então, por todo o período que ele fez Psicopata Americano, ele não saiu do personagem. Ele traumatizou até o autor do livro que gerou o filme. Ele ficava distante dos outros colegas de trabalho e olhando pra todo mundo torto, pra ele se manter no personagem. Então, a gravação não foi tão feliz. Você fala, o filme é um pesadelo, mas a gravação foi feliz. Não, a gravação não foi feliz. Mas o Patrick Bateman, ele é um empresário de uma empresa genérica que mexe com dinheiros. O pai dele é o dono da empresa e o fato da gente não saber exatamente o que ele faz ou o que a empresa faz é importante para o contexto do filme. E o Patrick Bateman, ele aparenta estar constantemente ocupado, mas ele não faz nada o dia todo. Ele passa a ideia de trabalho. Ele tem uma secretária, ele manda ela cancelar reuniões, colocar reuniões, mas quando ele chega no escritório, ele assiste TV, ele fica ouvindo música, ele lendo revista, fazendo palavra cruzada. Ele não faz nada. Nada. E é possível a gente achar que ele não sabe nem qual é o trabalho dele na empresa. Ele é formado em Harvard, fez Harvard normal e depois fez a escola de negócios de Harvard. Mas ele solta as várias palavras com confiança, mas trabalhando a gente não vê ele. E o interessante desse filme é que o Patrick Bateman, ele não é um dos criadores da cultura yuppie. Ele é uma das vítimas. Não vou dizer vítima porque ele é o que menos sofre. Mas ele não é uma pessoa que tá no topo. Um presidente, um chefe, um dono, um influenciador, nada. Ele é uma das 1000 pessoas que querem se encaixar dentro dos yuppies. Então ele é mais um empresário comprando ternos caros, tentando demonstrar ostentação, indo em jantares caros, mas ele não é o que influencia. Ele é o que tá tentando se encaixar, ele não é o que tá tentando se sobressair. A diferença é que o Patrick Bateman é literalmente um psicopata. Os outros, eles são péssimas pessoas, mas esse não tem sentimentos nenhum. Então, tudo que ele faz no filme é muito performático, é tudo muito mecânico. Ele sabe as ferramentas que ele tem para se encaixar, mas ele não sabe por que ele tá fazendo elas. Ele apenas repete elas com uma imensa força de vontade. Ele faz o melhor da repetição, mas ele não sabe o significado daquilo. O filme começa com o Patrick, com os amigos dele indo no jantar. Esse filme ele tem alguns sinais de status. Um deles é ir em
restaurantes difíceis de conseguir reserva. Então, eles estão sempre indo em restaurantes caros e pedindo comidas estranhas. Isso é uma coisa que é dita no filme e é falada no livro também, que eles propositalmente escolheram nomes absurdos de pratos de comida para que aquelas pessoas que fossem lá, elas estavam indo para poder dizer que foram, não necessariamente porque a comida parecia saborosa. Então, ele tá lá conversando com os amigos e todos eles estão performando uma ideia de conversa máscula, assim. E a conta do restaurante dá 500 e poucos dólares. E eles falam, ainda bem que foi pouco. Bem alto pro outro saber que para eles dinheiro não é o problema. E todo mundo joga o seu cartão de crédito para pagar ao mesmo tempo, sem olhar quem vai pagar tudo, assim. No outro dia, a gente tem o monólogo mais conhecido do filme Psicopata Americano, que é o Bateman se arrumando para sair e contando a rotina dele. Como ele tem um foco gigantesco numa dieta balanceada, em alimentos de qualidade, em exercício físico. Você vê que o físico dele é tipo trincado mesmo, porque ele é quase um narcisista, ele é um psicopata e narcisista, então ele cultua muito o próprio corpo. Ele tem uma rotina de skincare que faria qualquer clean girl invejosa, tem tipo 7 produtos a rotina de skincare dele. Em outro momento, ele faz até bronzeamento artificial. É interessante essa cultura dos yuppies serem tão vaidosas num contexto de anos 80, onde não é normal o homem ser tão vaidoso assim. Eu achei isso interessante, eles estão meio que numa bolha do autocuidado, tipo, o narcisismo é tão grande entre eles que o autocuidado virou o mínimo, enquanto os outros subgrupos masculinos, eles não estavam nem penteando o cabelo ainda direito. O que é interessante. Mas depois que ele conta todos os passos que ele tem de manhã cedo, os exercícios, as 1000 abdominais que ele faz, o fato de ele usar um esfoliante que não tem álcool, porque o álcool estraga a pele dele, o pós-barba dele é de tal coisa, vai falando, ele fala. Mas isso aqui é tudo uma fachada. O que vocês estão vendo, ele não fala exatamente assim, é a ideia do Patrick Bateman. Mas o Patrick Bateman real, ele não existe, porque ele não sente absolutamente nada, porque ele é psicopata. Ele repete todo dia uma rotina extremamente trabalhosa, não porque ele sabe o que está acontecendo, mas é porque os outros fazem. Ele compra um terno caro, ele vai em jantares caros, ele conversa com amigos que ele não se importa, ele trabalha no emprego que ele efetivamente não sabe o que está fazendo lá dentro. Tudo isso para performar uma realidade, mas ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele não tem sentimentos. Na verdade, ele fala que ele sente raiva e ganância. São os únicos sentimentos que ele tem. Essa conversa inicial me lembrou um livro. É um livro chamado Simulacros e Simulações. Não vão embora. Calma, fica aqui. O livro é legal. Não vai embora. É interessante, prometo pra vocês. Simulacro e Simulação é um tratado filosófico que discute a relação entre realidade, símbolos e a sociedade. Parece complicadinho? É só um pouquinho, mas a parte que eu vou falar sobre o livro é uma maneira bem generalizada. Ele é um livro bem completo e ele cita várias coisas. É um livro bem legal se você gosta de sociologia, mas eu estarei sendo bem generalista e pegando pedacinhos do livro, então profissionais da sociologia não briguem comigo. Mas em resumo, a ideia é assim. Então vamos supor que existam milionários. Eles sinalizam a riqueza deles através de ações. Então, eles têm dinheiro, eles compram carros caros, eles têm mansões. Eles vão viajar para onde eles quiserem. Eles têm acesso a coisas exclusivas, a entradas VIPs. Então você olha para uma pessoa e ela tem todos esses sinais de riqueza e você pensa, ela deve ter dinheiro. Agora vamos pensar num coach. Um coach de internet. Ele quer que as pessoas acreditem que ele é rico. Então ele faz o quê? Ele pega todos os sinais de comunicação das pessoas ricas e falsifica eles pra gente ter na realidade. Ele vai alugar um carro caro pra tirar uma foto pra você achar que ele tem aquele carro. Ele vai parar na frente de uma mansão, tirar foto na mansão pra você achar que ele talvez more lá. Ele vai na classe mais econômica, no horário mais absurdo, fica em hostel, dorme na rua, mas tira várias fotos fora do país pra você acreditar que ele tá sempre viajando. Ele tem roupas que parecem de marca, mas são todas falsificadas. Então ele cria uma série de simulações do que seria uma pessoa rica. Se ele faz isso direito, as pessoas acreditam que ele é rico e vão comprar o curso dele, vão comprar o negócio que ele faz, a mentoria, para serem ricos que nem ele e ele eventualmente fica rico, beleza? Daí nós temos o terceiro nível, que são as pessoas influenciadas pelos coaches, que são pessoas que não necessariamente entendem os sinais de riqueza, mas elas copiam o que o coach faz. Ela vai assistir o curso, ela vai fazer a mentoria e ele vai falar, olha, você tem que parecer tal coisa. Então você vai fazer isso aqui, para que as pessoas achem isso de você. Você vai tirar print de vendas que não aconteceram para as pessoas acharem isso de você. Você vai colocar na sua bio do Instagram quantos alunos você teve, mas você não falou que esses alunos vieram todos num curso gratuito que você fez. Você vai colocar o teu faturamento, mas sem colocar o teu
seu investimento. Então vai parecer que você fez muito dinheiro, mas na verdade você ganhou tipo 10% de margem de lucro. Ele ensina essas coisas, as pessoas não sabem da onde vem isso, elas não pesquisaram, elas não entendem que isso é um sinal de riqueza, elas apenas copiam a simulação do coach. Estão me acompanhando? Beleza. Essas pessoas no terceiro nível estarem vivendo apenas copiando o que um coach mandou elas fazerem, elas estão vivendo no simulacro. Essas ações que eles tomam são simulacros. O que são simulacros? Simulacros são sinais de comunicação que não têm mais nenhuma relação com a realidade e eles vivem por si próprios. Então, primeiro nível, o rico é rico, compra um carro caro. Segundo nível, o coach quer parecer rico, aluga um carro para tirar foto. O terceiro nível, o mentorado do coach passa na rua, vê um carro e tira uma foto e põe na internet porque ele viu os outros tirando foto. Não significa mais a realidade original. As pessoas começam a replicar e replicar e replicar porque tem que replicar, mas não porque significa alguma coisa. Estão me acompanhando? Por favor, me digam que sim, porque hoje o meu remédio TDAH não está funcionando tão bem e eu tô meio distraída. Então, tomara que tenha dado certo. Mas um exemplo disso, para vocês verem que é bem interessante, nos primórdios do YouTube, muitos anos atrás, quando era o ápice das blogueiras de maquiagem, as câmeras não tinham um foco tão bom. Então ela pegava o produto, tem nenhum produto aqui, tinha um produto. Elas pegavam um produto e faziam assim, o produto não focava. Então elas faziam isso aqui, ó. Isso aqui é única e exclusivamente para dar foco pro produto. Beleza? Beleza. Outras blogueiras começaram a fazer esse mesmo gesto porque elas viram que funcionava dar foco no produto. Passou um tempo, e isso ficou tão associado com a ideia de blogueira que milhares de novas blogueirinhas, youtubers, influencers, começaram a fazer esse mesmo sinal atrás do produto, como se isso fosse obrigatório, ou como se isso significasse que ela era uma youtuber. Porque o foco não era mais um problema. Ser youtuber significa que você fazia o sinalzinho com a mão e colocava o produto aqui. Todo mundo estava repetindo, porque para eles isso era ser youtuber, não por causa do foco. Antes, o sinal era, minha câmera não dá um foco bom, estou fazendo assim para dar o foco. A simulação, outras pessoas copiando isso. O simulacro, as pessoas repetindo essa ação só porque ela viu os outros fazendo. A ação não interfere mais no foco. Ela apenas é uma repetição sem propósito. Um outro exemplo top, ring light. Isso aqui, essa luz toda pessoa que quer ser influencer tem. Ring light só serve para gravações ou fotos de perto, bem de perto, e é por isso que ela era tão útil antes. E ela é muito bom para pegar detalhe, porque como ela é circular, você não tem sombra nos lugares, você tem uma nitidez muito grande e você tem um furo para pôr o celular ou a câmera, beleza? Com o tempo, a ideia de que o influencer usa ring light, ficou propagado. Então a pessoa fala, eu vou começar a gravar vídeo, compra um ring light. Mas só que ele não faz vídeo de maquiagem. Ele não vai gravar tão pertinho. Ele não vai colocar o celular no meio. Ele vai colocar o ring light do lado. Ele vai perder completamente a função, porque ele é ótimo para isso, para macro. Para qualquer outra coisa ele é uma bosta. Mas todo mundo continua usando e comprando porque os outros estão utilizando e comprando. Não necessariamente porque você entende iluminação ou porque você vê um resultado tão diferente, mas porque os outros estão fazendo. Fazer coisas que os outros estão fazendo sem um objetivo principal é o tal do simulacro. Você ir para um lugar caro só para tirar uma foto e pôr no Instagram é um simulacro, porque a ideia seria, nossa, eu fui para esse lugar tão legal que eu tirei uma foto, mas todo mundo quer uma foto naquele lugar, então você vai para aquele lugar só para tirar foto. Então ao invés de sinalizar que você estava num lugar legal, você está tirando foto só para mostrar para os outros, então não tem mais um significado. O signo é a realidade. Vocês estão me entendendo? Por favor que vocês estejam me entendendo. Escrevam nos comentários, estamos te entendendo, Neura, para mim ter paz. Porque em períodos do meu mês, o meu remédio de TDAH não. E eu estou usando toda a concentração da minha vida para conseguir terminar as frases. Mas não tá indo bem. Ai, eu vou ter que cortar tanto desse vídeo que sou eu assim. Mas enfim, simulacros. O Patrick Bateman é um grande simulacro. Por quê? Tudo que ele faz é uma performance. Tudo que ele faz é uma performance. Tudo que ele faz é uma performance para que ele possa provar para os outros que ele se encaixa na microsociedade dos yuppies que ele vive. E ele não entende por que ele faz todas essas coisas, porque afinal ele é um psicopata. Ele tem uma rotina de beleza infinita. Ele usa roupas caras. Ele chega no escritório parecendo muito ocupado e fala várias coisas
pra secretária dele, a secretária sai, ele liga a TV e fica assistindo o jogo, porque ele não tem nada pra fazer. E a performance dele é tão alta que ele tem uma noiva que ele odeia ela falando, odeia tudo, mas ela é branca, loira, rica, de uma família afluente, então é importante que ele também tenha uma noiva. Inclusive, ele tá saindo com essa noiva, ela tá falando pra ele que eles deveriam se casar, e ele tá com fone de ouvido. E na cabeça dele tá falando, meu Deus, como eu odeio essa mulher, porque tem a narração dele, né? Eu só quero ouvir minha música, essa mulher não cala a boca. E daí ele fala que tá muito ocupado no trabalho pra casar, sendo que ele não faz nada. Eles estão indo em direção a um jantar, que também é extremamente exclusivo, numa galeria de arte, onde eles comem comidas estranhas e todos eles falam sobre problemas da sociedade, como se ele se importasse. Então o Bateman dele tem um discurso longo de todos os problemas da sociedade, que parece que ele leu e decorou para parecer que ele se importa. Então ele começa a citar guerra, ele começa a citar desigualdade social, ele começa a dizer fome, todo mundo olhando para ele com cara tipo, isso é realmente um grande problema. Enquanto eles estão num jantar caro, exclusivo, e eles realmente não se importam com nada. Mas é importante pro contexto deles que eles finjam entre si, o que é desesperador. E é legal que, tipo, logo depois que ele faz esse discurso sobre todos os problemas da sociedade, corta pra ele, ameaçando de morte a dona da lavanderia, porque ele tá levando uns lençóis sujos de vermelho, e ele quer que deixe limpo até tal hora, e ela não entende o que ele tá falando, e ele tá prometendo quase de matar ela. Então, pra você ver, logo depois disso, ele vai pra casa, coloca um filme adulto pra passar, pra deixar passando, e ele liga pra amante, pra avisar ela que ele quer usar ela. Esse filme, ele tem alguns símbolos de status entre a microsociedade dos Yuppies que demonstra a superioridade masculina entre eles. Uma delas é conseguir reservas em restaurantes difíceis de conseguir reserva. A ideia de ter influência para entrar nesses lugares faz dar um ar de superioridade. Inclusive, tem um restaurante chamado Dorsia que ninguém consegue e o Patrick passa o filme inteiro tentando conseguir uma reserva nesse Dorsia. E é interessante todos eles juntos conversando porque parece uma reunião de adolescentes fúteis. A conversa deles é muito fútil. E eu fiquei, nossa, como essa conversa parece as patricinhas de Beverly Hills, só que com assassinato e prostitutas. Porque a conversa, tipo, eles sentam, fazem fofoca, falam da roupa, falam do terno, falam do cabelo, do corte de cabelo. E eu fiquei, gente, que conversa interessante, porque parece um monte de menina adolescente conversando. A versão fútil das meninas adolescentes, né? O estereótipo. Meninas ricas e adolescentes. Daí eu vi que esse filme é dirigido por uma mulher. Ele foi escrito por ela e pelo autor do livro. Então talvez ela tenha um conhecimento mais interno desse tipo de conversa, porque realmente parece uma roda de menininhas. E eles falam da roupa do outro, e falam quanto tempo demorou pra cortar o cabelo, quanto que eles pagam pra cortar o cabelo. E assim, eles se parecem tanto entre si que eles se confundem uns com os outros. E eles se vestem extremamente parecidos um com o outro, que é bem interessante. Eles usam os mesmos ternos, os mesmos tipos de lentes de armação de óculos, o mesmo corte de cabelo. E isso faz com que eles se confundam entre si, de saber que tal pessoa é tal pessoa. Até dentro deles, eles são tão parecidos que eles se confundem entre si. Isso é um ponto que vai ser bem importante pra gente ter uma resolução no final do filme. Então, o objetivo deles é ser extremamente igual, homogêneos, porém se sobressair em coisas minúsculas, assim, tipo, o meu corte de cabelo é um pouco melhor. Ele usa Jean Paul Gaultier, mas eu uso Hugo Boss, sabe? É nessas coisinhas, mas eles não querem ser diferentes, eles querem ser ligeiramente melhores. Um exemplo, que vocês já devem ter percebido, que, pra mim, os novos Yuppies são os vendedores de curso. São os promotores do marketing digital para ficar milionário. Enquanto nos antigos Yuppies era status usar um senhor terno, tá com o cabelo bem cortado, com bronzeamento artificial, ostentativo, com beleza. Agora, o vendedor de curso, vocês já devem saber, vocês vão lembrar de alguém usando essa roupa, eles usam camiseta preta, barba. Todos eles usam camiseta preta. Tanto que eu chamo de gurus da camiseta preta. Que também é um grande simulacro, porque a ideia da camiseta preta é que é um aleatório. Um homem falou, não sei se foi no livro, não sei. Meu ex-chefe falou sobre isso. Que ele tem uma vida muito ocupada para ficar gastando tempo de manhã pensando em roupa. Então, ele só usa camiseta preta. Então, começou com isso. Mas ele pegou essa ideia de tipo Steve Jobs da vida, Mark Zuckerberg, que usa as roupas mais denadas, assim, tipo, mais infelizes da história, assim, não tem nenhuma preocupação com moda, porque eles não precisam disso, eles não têm tempo pra isso, velho. Esse cara evoluiu essa ideia falando, gente, eu só uso preto porque minha vida é muito cara. Eu não vou perder 1 hora do meu dia pra se arrumar, porque essa hora eu poderia estar fazendo dinheiro. Só que agora
todos os outros gurus da camiseta preta usam camiseta preta porque os outros usam camiseta preta, não tem mais significado. Então eles são todos uniformes, eles todos têm aquela estante de arquitetura industrial, sabe? Com os livros e as luzes coloridas atrás. O que não faz o menor sentido se você quer se destacar no mercado. Se todo mundo é parecido, ninguém se destaca. Tanto que, não sei se vocês não sabem porque eu nunca falei, mas um dos propósitos do meu estúdio era que se a pessoa passasse o dedinho, sabe, quando passasse o mouse e saísse a capa do meu YouTube, a pessoa vesse o fundo do meu vídeo, ela não ia achar parecido com mais nada. Não teria como ela se confundir com outra pessoa só pelo meu fundo. Porque eu via muito canal assim, tipo, é a mesma coisa, a mesma estante industrial, a mesma luz de fuso, os livros, um negocinho, 3 coisas nerds explicando o que eles gostam de coisa. Eles são todos iguais, porque eles querem, dentro da microsociedade deles, pertencerem. Outra coisa que tem em paralelo é que eu falei pra vocês que era importante que a gente não soubesse exatamente o que o Bateman faz como carreira, o trabalho dele. É uma coisa vaga, tipo investimentos. Mesma maneira o Lobo de Wall Street. Ele liga para as pessoas oferecendo ações e retorno de ações, investimento, e não explica muito bem o que é. E a pessoa acaba comprando pela proposta de fazer muito dinheiro em pouco tempo. O marketing digital, não sei se vocês sabem o que é marketing digital, porque muita gente fala e ninguém explica. E eu demorei bastante para conseguir formular em uma frase. O que é marketing digital? Marketing digital são estratégias de vendas adaptadas para o digital. Fim, é isso. Então, enquanto antes a gente tinha flyer, panfleto, agora a gente tem post no Instagram. Inclusive, então são estratégias para você vender coisas, beleza? É só isso. Você vai aprender como vender coisas através das ferramentas digitais, beleza? Todo o resto é falcatruagem. Então, a ideia dos gurus de marketing digital, não todos, claro que tem profissionais sérios, mas a gente vai ser generalista, curso é você inventando uma desculpa para arrancar dinheiro de outra pessoa. Então, você não precisa saber o assunto. Você inventa qualquer curso, vira um expert, e daí você consegue iludir a pessoa, você consegue coagir ela através de ferramentas de marketing digital, ela acreditar que esse é o melhor produto do mundo, comprar de você, ver que é uma bosta, mas não tem como mais retornar. O marketing digital virou, tipo, como nós podemos arranjar uma desculpa para arrancar dinheiro dessas pessoas? Igualmente como os investidores de Wall Street, os golpistas especificamente, os Batemans da vida, e eles fazem todo o rolê. Eles vendem uma ostentação, tipo, olha o quanto eu vendi, que eu até falei no começo do vídeo, olha todas as vendas que eu consegui, olha quanto que eu faturei em tantos dias, que pode ou não ser verdade. Quando eu trabalhei no meu último emprego, meu penúltimo emprego, eu acabei conhecendo mais esse mercado do marketing digital. E, entre eles, é uma mentiragem em cima do outro. Tipo, eles têm grupos que eles ficam contando o quanto que venderam. Não em como fazer um produto excelente, não em quanto fazer uma boa experiência para o cliente, quanto eles venderam e como eles fizeram isso, das maneiras mais falcatruas possíveis. E fora, claro, o mais incrível de todos é a pessoa vender curso para ensinar a vender curso, que é tradicional, e dela faz dinheiro vendendo curso e ela fala que ela é tipo o rei do empreendimento, mas na verdade ela só fez um produto que vende o produto. E não faz o menor sentido. Tipo, eu faturei 150 mil reais em vendas. Beleza, fazendo o quê? Te ensinando a vender curso. Então você não sabe o que você está fazendo. Você não é expert de nada. Você está criando um golpe. Enquanto os YUPs antigos são extremamente individualistas e egoístas, os novos YUPs são conservadores. Eles têm muito orgulho da família que eles criaram, do fato de eles serem provedores. Eles têm a vaidade igual, cuidado com o corpo, cuidado com o cabelo, tanto que existe um grande número de marqueteiros digitais fazendo implante de cabelo para poder ter essa aparência. Então, a ideia principal de ganância a todo custo, de parecer o que você não é, continua. Só que agora, com uma propagação muito maior, porque agora a gente está no nível internet. E é muito mais fácil você parecer ser o que você não é dentro da internet. Enquanto antigamente você tinha que ter mais provas, agora não, agora você não precisa provar nada. Você consegue fingir tudo. Mas voltando ao filme, eles estão todos lá na sala de reunião e quem chega? O Paul Allen. O Paul Allen é o alfa entre eles. Por quê? Porque ele consegue reserva no Dorsia facilmente. Porque ele consegue as contas mais caras, as contas que trazem mais dinheiro para a firma. Ele tem o cartão de visita mais legal que os outros. E ele confunde o Patrick Bateman com o Marcus. O Marcus é outro cara igual ele. E eles se confundem entre si, que nem eu falei. Ele fica mordidíssimo pelo fato de ele ter as contas melhores, de ele esquecer o nome dele e pelo fato do cartão de visita dele ser melhor. No outro dia, tem uma festinha de Natal onde ele encontra o Paul Allen. Ele encontra e chama ele para jantar, ele achando que ele é o Marcus. Então o Marcus, que é o Bateman, e o Paul Allen vão jantar no outro dia. Ele faz o quê? Ele droga. Talvez droga, né? Porque ele já fez isso antes. Mas o Paul Allen fica extremamente bêbado. O Bateman leva ele pra casa dele, coloca uma capa de chuva e falece
o Paul Allen. Falece gritando sobre os cartões de visita que deles são melhores. E esconde o corpo dele em algum lugar. E vai no apartamento dele, primeiro ficar com mais inveja, porque o apartamento dele é mais bonito que o dele, mais caro que o dele. Pega um monte de roupa e grava na secretária eletrônica que ele foi passar uns dias em Paris. Ou em Londres. Um desses seus lugares. Enquanto ele mata o Paul Allen, ele coloca um CD e ele começa a dar uma descrição, quase uma cópia de um artigo de revista de por que esse CD é muito revolucionário e por que ele é muito legal. E o Patrick faz isso o filme inteiro. Tentar demonstrar um fiapo de personalidade através de coisas que ele lê e das músicas que ele escuta. Ele fazia isso bastante antes de matar as pessoas, inclusive. Um tempo depois, aparece um oficial de polícia no escritório do Patrick Bateman perguntando sobre o Paul Allen que desapareceu e ninguém consegue falar com ele. Ele fica nervoso, mas ele finge que não é com ele. Não sei o que está acontecendo, nem pista. E sempre quando o Bateman se sente emasculado por alguma coisa, ele comete um ato de violência. Então, no dia que o Paul Allen confundiu ele com o Marcos e viu que o cartão de visita dele era mais legal, ele falece o mendigo. Depois disso, ele falece o Paul Allen, né? E daí ele tem essa conversa com a polícia, que ele se sente meio coagido pela polícia. Ele chama duas moças que trabalham com a noite para terem atos completamente perturbadores na cama. Ele chama duas moças que não se conhecem e ele tem relações muito violentas com elas, muito violentas, e ele grava isso, porque ele gosta de assistir depois, e ele passa o tempo todo olhando no espelho e fazendo assim, sabe, pose de hipertrofia, enquanto ele usa as garotas da vida de maneira... Para isso que elas foram lá, né? Ele usa elas para isso. Então, cada vez que ele tem um baixo na vida falsa dele, ele recorre à violência para se sentir de novo no topo. Tanto que no outro dia, os amigos dele estão reunidos em algum lugar tomando um café, uma cerveja, um negócio desse, e tem um dos membros deles que ele é o mais bobão de todos. Ele não se veste de acordo, ele não entende a lógica social, e ele chega com um cartão de visita mais legal ainda de todo mundo, porque o dele, as letras são douradas. Elas estão engravadas no cartão de visita, assim, é tudo mais top. E o Bateman fala não e já vai direto pro banheiro pra matar ele. Só que ele descobre o quê? Que esse empresário em específico, ele é gay. E daí ele fica com nojo, lava a mão e sai correndo. Por quê? Não tenho certeza. Homofobia, provavelmente. Depois disso, ele e um amigo dele vão pra balada encher o cu de cocaína, dá em cima de várias mulheres, e o Bateman leva uma dessas mulheres para casa. Só corta no outro dia que ele tá segurando um pedacinho do cabelo dela, sem ela junto com o cabelo. E ele tá fazendo carinho na cabeça dele. Depois mostra uma cena dele abrindo a geladeira e tem a cabeça da modelo lá dentro. A secretária do Paul Allen, ela sempre teve uma quedinha por ele. Naquele dia ele tava com vontade de matar mais gente e ele chama a secretária pra casa dele com o propósito de matar ela. Só que ele muda de ideia no meio do caminho. Eu não tenho certeza por quê. Se você já assistiu esse filme e sabe por que ele não quis matar especificamente a secretária, me conte nos comentários, porque eu também não tenho certeza. E daí, no outro semana, ele vai almoçar com aquele policial que tá tentando descobrir o que aconteceu com o Paul Allen. E ele parece ser uma das pessoas suspeitas. Só que o que acontece? Os amigos dele saíram entre eles no mesmo dia que ele matou o Paul Allen. Só que eles são tão parecidos entre si e eles são tão indiferentes um com o outro que eles falaram pra polícia que o Bateman tava com eles. Porque nem eles se identificam. Ele não é mais um suspeito do assassinato do Paul Allen. Ele fica super feliz e faceiro e tal. E chama o quê? Prostitutas de novo pra celebrar. Só que dessa vez, ele chama a mesma prostituta da outra vez, e a prostituta fala, cara, eu não vou sair com você não, porque eu tive que ir no médico depois. Então pensa que o B.O. Teve que dar ponto, não tem condições, não tem jeito. E daí ele oferece muito dinheiro e ela, burra, aceita, não devia ter aceitado. Ela não devia ter aceitado. Mas ele leva ela e mais uma moça que é uma conhecida dele pra ação, droga elas e depois usa uma motosserra para falecer elas também. Uma motosserra de uma maneira bem longa e violenta. Bem longa e violenta. Bastante violenta mesmo e longa. E a partir desse momento, a sanidade dele começa a ir pro pau, assim, não tem mais. Ele termina com a noiva falando que ele precisa ter mais tempo para cometer atos de violência extrema e vai embora. Ele só termina com ela e vai embora. Ele precisa de mais tempo para seguir com os atos de violência extrema dele e ela tá atrapalhando isso. Daí ele vai num caixa eletrônico tirar dinheiro e o caixa eletrônico fala: me alimente com um gatinho. E daí aparece um filhote de gatinho. E ele tá pra colocar o gatinho, ele tá pra atirar no gatinho e colocar ele dentro do caixa eletrônico. Não tá ação. Aparece uma senhorinha, ele atira na senhorinha. A polícia vê que a senhorinha faleceu, vai atrás dele, ele explode o carro da polícia, ele atira nos policiais. Todo mundo falece também. Ele sai correndo e vai pro escritório que ele trabalha, atira no porteiro. E um dos porteiros, no outro ele não atira. Chegando lá em cima,
ele tá ouvindo helicóptero, ele tá achando que tá todo mundo atrás dele, e liga pro advogado dele, fala, olha, preciso te contar umas coisas, já que você vai ser o cara que vai me defender. E ele fala que ele matou, em média, 40 pessoas, vários moradores de rua, várias mulheres, e ele matou o Paul Allen, e ele até comeu o cérebro de uma das moças que ele pegou. E ele falou, fodeu, amigo, não tenho o que fazer, é isso, eu tô ferrado. Dessa vez eu não vou conseguir sair inocente dessa, não. Só que, no outro dia, ele tá em casa e ele acorda como se não tivesse nada acontecido. Ele toma o banho dele, faz o skincare dele, faz 200 mil agachamentos dele e vai trabalhar. Chegando lá, não tem nada estranho. Ninguém acha, cumprimenta os amigos dele e vai conversar com o advogado. Esse advogado, aparentemente, é advogado de todo mundo. Ele não sabe nem quem é o Patrick Bateman. E a gente entende que esse filme, ele é o próprio narrador não confiável. Porque na cabeça dele ele é super legalzão. Mas no filme, é dito várias vezes, quando eles não sabem quem ele é, que o Bateman é um bobão, que ele é um tonto, ele é covarde, ele é medroso. Tanto que o advogado fala pra ele, rindo, fala, ele chama ele de Andrew, se não me engano. Andrew, você que mandou essa mensagem, que engraçado. E daí ele fala, não, é verdade, tudo que falou é verdade. Ele falou, claro que não é verdade. A sua mensagem só não foi melhor porque você falou que foi o Bateman que fez tudo aquilo. O Bateman é um bobão, medroso, cagão. O Bateman nunca faria aquilo. E daí ele olha e fala, eu sou o Bateman e eu matei ele. Fui eu que matei o Paul Allen. E daí ele fala, não, isso é impossível. Por quê? Por que isso é impossível? Porque ele fala, porque eu jantei com o Paul Allen 2 vezes mês passado em Paris. E daí você fica, hã? E daí ele começa meio que a surtar, assim, fica, meu Deus, o que é a realidade? O que tá acontecendo? Vai falar com os amigos e nada mudou, tipo, ele não tem consequências para as ações dele. Ele tá guardando várias pessoas falecidas no apartamento do Paul Allen. Chegando lá no apartamento, não tem nenhum corpo lá. Só tem uma agente imobiliária muito suspeita. Ele liga para a secretária completamente apavorado, e a secretária fica assustada e vai ver a agenda dele. E descobre vários desenhos completamente assustadores e bizarros, e ela fica muito assustada mesmo. Naquele último monólogo dele, ele fala como ele se sente muito pior, ele odeia todo mundo, ele odeia o que o mundo fez com ele, e ele quer que o mundo seja muito pior graças a ele, já que agora ele sabe que não existem consequências para as ações dele. A diretora e o autor do livro, a diretora do filme e o autor do livro, falaram que era para ficar ambíguo, mas ambíguo do jeito errado, porque algumas pessoas tiveram a ideia de que ele, na verdade, não matou ninguém. Não. Segundo o autor e a diretora, tá? Ele é, sim, uma pessoa violenta, um psicopata e um assassino. O problema é que ele não tem noção da própria realidade. Então, não dá pra saber se ele matou ou não matou as pessoas. Ele matou pessoas, mas a gente não sabe quais. E em relação ao advogado que falou que jantou com o Paul Allen, ele pode ter jantado com qualquer um outro dos caras, já que eles confundem muito entre si cada um. O Bateman é constantemente confundido com outra pessoa, então ele pode ter achado que jantou com o Paul Allen, mas foi com outra pessoa aleatória em Paris. E a agente imobiliária, ela é realmente muito suspeita, porque ela fala, não volta mais aqui, não tem nada pra você ver. Então, dentro desse contexto de ganância, ela pode muito bem ter se livrado do corpo, porque o armário tá com resto de tinta e tá tudo muito fresco, então ela pode ter se livrado do corpo pra não ter que lidar com isso e atrasar o processo de aluguel dos novos moradores, já que o Paul Allen não tá lá. Então, a gente não sabe a realidade verdadeira. O filme é contado através da realidade torta do Bateman, que também não sabe o que é real. Então, pro Bateman, ele se perdeu na própria realidade. Ele estava tão focado em criar simulacros, criar símbolos que significam que ele é pertencente, não a nada, que ele se perdeu na própria realidade. E porque ele tem sérios problemas mentais também. Mas para ficar bonito no final, a gente vai falar que foi ele se perdendo na sociedade. Então você faz coisas na internet, especificamente na internet ou na vida, só para as pessoas acharem que você é outra coisa? Você publica fotos específicas para as pessoas acharem que você viaja bastante? Você adora postar indo pro trabalho para as pessoas acharem que você trabalha, mas não necessariamente naquele dia você não trabalha tanto? Talvez você esteja perdendo a sua realidade e focando em sinais errados. Analise a sua vida e veja o número de coisas que você faz só para parecer que você faz e as coisas que você realmente faz porque são a realidade. E não se perca nisso, de só fazer coisas para os outros verem, tá bom? E é isso, vocês gostam de Psicopata Americano? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém, se você ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal, e a gente se vê na próxima semana, ou a qualquer momento.